Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo todos os dias. E estamos crescendo na graça e também no conhecimento. Hoje estamos em Salmo de número 92. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Nesse salmo aqui, eu tive muita alegria em trabalhar com ele, porque é um salmo abençoado. Interessante que o Salmo de número 92, assim como o de número 91 e outros que nós vamos estudar, são anônimos. Não sabemos quem escreveu, mas são poderosos. Esse salmo ele foi escrito para um dia de sábado. Então os judeus se reuniam no sábado e entoavam esse salmo com instrumentos. Só que nós sabemos que hoje, para adorar o Senhor, para louvar, não precisamos de instrumento, né? Nem de voz afinada. Se tiver voz afinada, instrumento, ótimo. Mas assim que nem eu, bom, aí é complicado, né? Mas podemos louvar o Senhor dentro do nosso carro, em nossa casa, no dia a dia. Nós podemos glorificar esse Deus tão poderoso. E diz aqui no versículo 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Aleluia, acordei agora. Deus, as tuas misericórdias estão sobre a minha vida. Como diz o texto da palavra de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é o fato de não sermos consumidos. Muito obrigado, Deus, thank you, Jesus, por esse dia maravilhoso na tua presença. Aleluia! Chegou o final da noite. Deus, muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Lembra daquela canção que diz assim, tua fidelidade é grande. Muito obrigado, Senhor, a tua fidelidade é grande. Continuando o texto, você vai verificar nos próximos versículos que ele fala sobre o ímpio, né? Que é como a erva que vai crescendo e que vai tomando conta. E é verdade, a gente vê como a violência está aumentando todos os dias. Cada dia fica mais complicado a maldade humana. Mas mesmo dentro desse contexto, olha só, mesmo dentro desse contexto de muitas vezes violência e maldade, o justo, quem é o justo? Aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque é Ele que nos justifica. Bom, então os justos, em esse contexto, olha só o versículo de número 12. O justo florescerá como palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, nesse contexto, o justo floresce como uma palmeira. Aqui está falando das tamareiras, é típico do deserto. Então, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar onde o sol está queimando, né? Mas nesse contexto, a palmeira está lá, cheia de flor, pronta para produzir frutos. E aqui está falando que o crente tem que ser assim. Então, veja bem, mesmo que venham dificuldades, que as lutas vão aparecer, floresça. Não, eu desisti, parei com tudo por causa do irmão, por causa de fulano. Não, em meio ao deserto e à dificuldade, floresça, porque aonde há flor, haverá os frutos também. E os frutos vão servir de alimento para aqueles que estão perto. Além dos frutos, tem as folhas que servem como sombra e como abrigo, né, em um sol que está escaldante. Então, você será a bênção na vida de muitas pessoas. E quem anda pelo deserto, de longe ele vai avistar uma palmeira. Só tem areia, você vai ver a palmeira lá. Olha, tem umas palmeiras, eu vou naquela direção. Então, o servo de Deus que anda na presença de Deus, as pessoas vão enxergar ele de longe. Ali está vindo um homem de Deus, ali está vendo uma mulher de Deus, ali tem bênção, ali tem uma palavra que edifica, ali tem uma palavra que transforma. A minha vida é transformada ouvindo o testemunho daquele irmão. Olha aí, os frutos estão alimentando, as folhas estão protegendo vidas embaixo.
Mas continuando, agora fala do cedro, que o cedro cresce, né? Crescerão como o cedro do Líbano. E eu fui estudar essa planta, ela é engraçada. Por quê? Durante 3 anos, 5 centímetros fora da terra, mais para baixo da terra, 1,5 metro de raízes. Ninguém está vendo, mas ele está aprofundando as suas raízes. Ninguém presta atenção nesse crescimento, mas as raízes estão profundas. Aí depois de 3 anos que ele começa a crescer, em torno de 20, 30 centímetros por ano, e vai crescendo, 30, 40, 50 anos, uma árvore enorme, mas leva-se tempo. Então o crente tem que estar muito enraizado, muito alicerçado, para que o crescimento aconteça. Porque você quer crescer, ansioso, eu quero crescer agora, eu tenho que crescer, ninguém está me vendo. E aí vem um vento, derruba no chão. Mas se você estiver bem enraizado, vem o vento e você está ali, toma para lá, toma para cá, mas continua de pé. Porque nada te tira da presença do Senhor, enraizado na rocha que é Cristo Jesus. Então esse cedro vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna uma das maiores árvores no bosque. De longe as pessoas estão vendo o cedro. E o cedro tem algo interessante, que ele é uma árvore que 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos a árvore está de pé. Então o crente, ele precisa permanecer firme na presença do Senhor. Ele precisa ser constante o crescimento dele na presença do Senhor. Mesmo que seja pouco, mas que seja gradativo, que seja constante. Tanto o que ele cresce para cima, como o que cresce raízes para baixo. E as raízes vão buscar a água lá no subsolo. A seca está ao redor, mas ele pega a água lá no fundo da rocha. Não é interessante isso? Então cresça como o cedro do Líbano. E para fechar aqui, achei interessante quando fala assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Anime-se! Eu já vi jovens, por incrível que pareça, tô cansado, eu já trabalhei demais na igreja, tô cansado, tô cansado agora. Cansado do quê? Amados, sinceramente, quando morrer a gente vai ter muito tempo para descansar, não é verdade? Está amarrado, pastor, em nome de Jesus, amém. Você vai ver 200 anos, nós vamos ver 200 anos, que nem cedro do Líbano, amém. Mas o problema é que tem gente que está cansado. Está cansado. Me sinto velho, estou velho demais. Não, você não está não. O Senhor renova as suas forças todo dia, como o da águia. Subirão e alcançarão, né? Aos altos voos. Então, deixa que o Senhor te renova. Você vai sentir vigor, alegria, prazer em fazer a obra de Deus. Serão os melhores frutos, aqueles frutos que são constantes, aqueles frutos que são amadurecidos. Eu creio nisso. Você crê também? Aleluia! E para que tudo isso? Versículo de número 15, para anunciar que o Senhor é reto, ou seja, para dar testemunho. Isso aqui fala de propósito. Então tudo isso para que você cumpra o propósito. E qual é o propósito? Dar testemunho do nome do Senhor, dar testemunho do seu poder e da sua grandeza, e que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.